O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 5 do nosso podcast, terminaremos a leitura do prólogo. Quinto, indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. É preciso o ler como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Muitas vezes os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências. Para a compreensão mais aprofundada de tais passagens, é preciso consultar os próprios textos. Essas referências bíblicas constituem um instrumento de trabalho para a catequese. Quando em certas passagens usa-se graficamente corpo menor, isto indica que se trata de observações de tipo histórico, apologético ou de exposições doutrinais complementares. As citações em corpo menor, de fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou hagiográficas, são destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Com frequência, esses textos foram escolhidos para uso diretamente catequético. No final de cada unidade temática, uma série de textos breves apresentam, de modo resumido, o essencial do ensinamento. Esses resumos têm por objetivo oferecer fórmulas breves e memorizáveis à catequese local. Sexto, as adaptações necessárias. Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidos pelas diferenças de cultura, idade, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais indispensáveis adaptações cabem aos catecismos próprios e mais ainda aos que ministram instrução aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de alma e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade com um só e mesmo método sempre igual. Saiba ele que alguns são, em Jesus Cristo, como criancinhas recém-nascidas, outros como adolescentes, ainda outros como estando na posse de todas as suas forças. É necessário considerar com diligência que uns têm necessidades de leite e outros de alimento sólido. O apóstolo indicou tal dever, ou seja, aqueles que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes.
Acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo em que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor. Como comentário adicional à leitura que acabamos de ouvir do Catecismo, vamos ler mais alguns trechos de outra catequese do Papa Bento XVI para o Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, Praça de São Pedro, quarta-feira, 31 de outubro de 2012. Hoje gostaria de dar outro passo na nossa reflexão, partindo mais uma vez de algumas perguntas. A fé tem um caráter só pessoal, individual? Diz respeito só à minha pessoa? Vivo a minha fé individualmente? Com certeza, o ato de fé é eminentemente pessoal, o qual se realiza no íntimo mais profundo e marca uma mudança de direção, uma conversão pessoal. É a minha existência que recebe uma mudança, uma orientação nova. Na liturgia do batismo, no momento das promessas, o celebrante pede para manifestar a fé católica e formula 3 perguntas. Credes em Deus Todo-Poderoso? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho? Credes no Espírito Santo? Antigamente, estas perguntas eram dirigidas pessoalmente a quantos deveriam receber o batismo, antes de os imergir 3 vezes na água. E também hoje a resposta é dada no singular, creio. Mas este meu crer não é o resultado de uma minha reflexão solitária, nem o produto de um pensamento meu, mas é fruto de uma relação, de um diálogo, no qual há um ouvir, um receber e um responder. É o comunicar com Jesus que me faz sair do meu eu, fechado em mim mesmo, para me abrir ao amor de Deus Pai. É como um renascimento no qual me descubro unido não só a Jesus, mas também a todos os que caminharam e caminham na mesma senda. E este novo nascimento que inicia com o batismo, continua por todo o percurso da existência. Não posso construir a minha fé pessoal num diálogo privado com Jesus, porque a fé me é doada por Deus através de uma comunidade crente que é a Igreja, e desta maneira me insere na multidão dos crentes, numa comunhão que não é só sociológica, mas radicada no amor eterno de Deus, que em si mesmo é comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é amor trinitário. A nossa fé só é deveras pessoal se for também comunitária. Só pode ser a minha fé se viver e se mover no nós da Igreja, se for a nossa fé, a fé comum da única Igreja. Aos domingos, durante a Santa Missa, recitando o Credo, nós expressamo-nos em primeira pessoa, mas confessamos comunitariamente a única fé da Igreja. O Credo, pronunciado singularmente, une-se ao de um imenso coro no tempo e no espaço, no qual cada um contribui, por assim dizer, para uma polifonia concorde na fé. Portanto, a fé nasce na Igreja, conduz para ela e vive nela. É importante recordar isto.
No início do acontecimento cristão, quando o Espírito Santo desce com poder sobre os discípulos no dia de Pentecostes, como narram os Atos dos Apóstolos no capítulo 2, a Igreja nascente recebe a força para atuar a missão que lhe foi confiada pelo Senhor ressuscitado: difundir o Evangelho em todos os cantos da terra, a boa nova do reino de Deus, e deste modo guiar todos os homens para o encontro com Ele. Portanto, desde os primórdios, a Igreja é o lugar da fé, da transmissão da fé, o lugar no qual, pelo batismo, nos imergimos no mistério pascal da morte e da ressurreição de Cristo, que nos liberta da prisão do pecado, nos doa a liberdade de filhos e nos introduz na comunhão com o Deus Trinitário. Ao mesmo tempo, estamos imersos na comunhão com os outros irmãos e irmãs de fé, como o inteiro corpo de Cristo, tirados do nosso isolamento. O Concílio Vaticano II recorda: Deus quis salvar e santificar os homens não individualmente, nem sem qualquer vínculo entre si, mas quis constituir com eles um povo que o reconhecesse na verdade e o servisse fielmente. Há uma corrente ininterrupta de vida da Igreja, de anúncio da Palavra de Deus, de celebração dos sacramentos, que chega até nós e a qual chamamos tradição. Ela dá-nos a garantia de que cremos na mensagem originária de Cristo, transmitida pelos apóstolos. O núcleo do anúncio primordial é o evento da morte e ressurreição do Senhor, do qual brota todo o patrimônio da fé. Diz o Concílio: a pregação apostólica, que está exposta de um modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se até o fim dos tempos por uma sucessão contínua. Deste modo, se a Sagrada Escritura contém a Palavra de Deus, a tradição da Igreja a conserva e a transmite fielmente para que os homens de todas as épocas possam aceder aos seus imensos recursos e se enriqueçam com os seus tesouros de graça. Assim, a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela acredita. Enfim, gostaria de realçar que é na comunidade eclesial que a fé pessoal cresce e amadurece. É interessante observar como no Novo Testamento a palavra santos designa os cristãos no seu conjunto, mas certamente nem todos tinham as qualidades para ser declarados santos pela Igreja. Que se desejava então indicar com este termo? O fato de que os tinham e viviam a fé em Cristo ressuscitado foram chamados a tornar-se um ponto de referência para todos os outros, pondo-os assim em contato com a pessoa e com a mensagem de Jesus, que revela a face do Deus vivo. E isto vale também para nós, um cristão que se deixa guiar e plasmar gradualmente pela fé da Igreja, não obstante as suas debilidades, os seus limites e dificuldades, torna-se como uma janela aberta à luz do Deus vivo, que recebe esta luz e a transmite ao mundo. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Missio, afirmava que a missão renova a Igreja, revigora a fé e a identidade cristã, dá-lhe novo entusiasmo e novas motivações. É dando a fé que ela se fortalece. Portanto, a tendência hoje difundida a relegar a fé na esfera do privado contradiz a sua própria natureza. Precisamos de uma igreja para confirmar a nossa fé e fazer experiência dos dons de Deus, a sua palavra, os sacramentos, o apoio da graça e o testemunho do amor. Assim, o nosso eu, no nós da Igreja, poderá sentir-se ao mesmo tempo destinatário e protagonista de um evento que o supera, a experiência da comunhão com Deus,
que funda a comunhão entre os homens. Num mundo no qual o individualismo parece regular as relações entre as pessoas, tornando-as cada vez mais frágeis, a fé chama-nos a ser povo de Deus, a ser igreja, portadores do amor e da comunhão de Deus por todo o gênero humano. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!